Amém. Amados, quem aqui já leu o livro de Apocalipse? Levanta a mão. Uma ótima quantidade de pessoas, né? Irmãos, quem entendeu o livro de Apocalipse? Levanta a mão. Eu vou deixar assim a minha, tá? Ó. Tá? A minha vai ficar assim, ó. Tá? Porque se for assim é que eu entendi tudo, né? Vamos ficar no marromeno, né? Gente, o livro de Apocalipse, ele realmente é um desafio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Imagine você ser completamente leigo de qualquer coisa. Eu vou falar para os irmãos, pode perguntar, Jaqueline. Hã? Não, hoje não tem, tá? Slide, só a Bíblia mesmo. Deixa eu te falar. Uma coisa que eu faço, irmãos, vou contar para vocês aqui um exercício que eu faço quando eu estou estudando a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, assim, não vou dizer livre, né? Eu gosto de ler a Bíblia de mente aberta, né? Obviamente, irmãos, que eu não vou criar uma religião e uma doutrina, não é isso? Por favor, me entendam no Espírito. Eu leio a minha Bíblia de mente aberta. Então, eu abro a minha Bíblia, eu digo, Espírito Santo de Deus, eu quero te pedir uma coisa. Revela-me a tua palavra. Me faz entender o teu coração nessas palavras que estão aqui. Abre os meus olhos para entender essa palavra. Então, irmãos, eu leio, eu anoto aquilo que eu sinto, que o Senhor me mostra. Eu faço uma relação com outros entendimentos, com outros conceitos que eu já tive no decorrer da minha vida cristã. Eu grifo. Quando eu tenho dúvida, eu circulo ali, aí eu vou pesquisar um pouco. Mas após eu ler um texto, ou ler um capítulo, ler um livro sem viés, né? Completamente sem entender, não vou dizer sem entender, mas sem nenhum pré-conceito, né? Então, eu tiro ali minhas conclusões, e após isso eu vou fazer minhas pesquisas, eu vou numa Bíblia de estudo, eu vou no material, e eu vou fazer uma sondagem, digamos assim, fazer uma filtragem, né, da palavra de Deus, uma filtragem daquilo que eu li, e eu vou comparando com aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. Por que isso é importante, irmãos? Porque com o tempo, Deus ele vai testificando algumas coisas em você. Vai acontecer de ter momentos de você ler algo na Bíblia, e aí você vai num livro de pesquisa, ou o pastor, ou alguém, e aquela pessoa ela fala exatamente o que você constatou. Então, o livro de Apocalipse ele é mais completo, mais complexo nesse sentido. Por quê? Porque se você for ler, né, o livro de Apocalipse, você vai ver o cavaleiro tal, né? Aí você vai começar a ficar, rapaz, como é que é esses cavalos, né? Mas assim, quando a gente vai pesquisando, aos poucos, a nossa mente vai se abrindo, tá? E as coisas elas vão fazendo sentido. Amém? Então eu quero pedir a você que você pudesse mergulhar junto comigo nisso. Que nós juntos possamos escutar aquilo que Deus tem falado e que a gente junto possa tentar entender o que algumas pessoas pesquisaram e chegar a algumas conclusões, tá? Então, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Na quinta-feira passada, nós estudamos uma introdução ao livro de Apocalipse. A Celina estava aqui quinta-feira passada, Celina? O Antônio, não foi? Então, quinta-feira passada, a Ed estava também, né? Então, quinta-feira passada, a gente estudou um pouco sobre o que era que João foi fazer, como que o João recebeu essa mensagem. João foi o último apóstolo a morrer. Provavelmente, quando ele escreve o livro de Apocalipse, todos os outros apóstolos já haviam morrido. Só tinha João, porque Nero, né, tinha matado Paulo, tinha matado Pedro, tinha matado Tiago, que era o irmão de Cristo, não o apóstolo Tiago, que o apóstolo Tiago morreu bem antes. Tinha matado muitas pessoas. E sobrou praticamente só João e os discípulos dos apóstolos, homens como Timóteo, outros que não estão na Bíblia como Policarpo, né? Posteriormente Irineu. Então, ficou somente João ali, e ele foi, dizem, né, a tradição da igreja, que não conseguiram matar João. Botaram João dentro de uma caldeira de óleo fervendo, e João não morreu, né? Então, o que é que eles fazem? Eles mandam João para o exílio, né? Na quinta passada, a gente mostrou aqui a foto da ilha de Patmos. Então, João ficou naquele lugar, que era uma prisão, hoje é um ponto turístico, porque é um paraíso, né? E naquele lugar, o Senhor Jesus, ele aparece para João.
na época do imperador Domiciano, que rompeu uma grande perseguição aos cristãos. Pedro, que é uma perseguição? Quem era cristão, quem adorasse ao Senhor Deus, Yahvé, era morto. Por que ele começou a fazer isso? Porque o cristianismo começou a crescer. Então as pessoas estavam colocando mais fé em Deus do que propriamente no Império Romano. Existia naquela época algo chamado como a Pax Romana, Pax com X, paz com X. O que era a Pax Romana? Né? Essa paz romana era um estilo de vida. Né? Quem aqui já ouviu falar do sonho americano? Quem aqui já ouviu essa expressão? O que é o sonho americano? Né? Você muda para os Estados Unidos, você vive naquela cidadezinha pacata, você tem dinheiro na conta, você compra o que quer, na hora que quer. Né? Algumas pessoas que viajam lá para os Estados Unidos sempre falam que nas ruas é comum você encontrar uma televisão. Né? Eu me lembro que quando eu era mais novo, a gente teve uma televisão na nossa casa, que a televisão durou 25 anos. Vocês acreditam? Aquelas televisão de tubão, Panasonic. Quem já teve uma dessa, irmão? Né? Aquelas televisão de tubão, tem gente que ainda tem, né, hoje? Aquelas televisão, irmão, tubão, Panasonic, nada destruía ela. Eu não lembro como que aquela televisão se acabou. Acho que ela foi arrebatada, irmãos. Porque desde quando eu me conheço por gente, aquela televisão existia. Né? Era uma televisão zona grande. E a televisão durou mais de 20 anos. Então, lá na América, nos Estados Unidos, é o seguinte. Eles compram a televisão. Um ano depois, o que é que eles fazem? Chegou uma televisão mais nova, eles jogam fora e compram outra. Nem vende, porque não tem quem compra. Esse celular aqui, iPhone, lá, a cada 6 meses lançam um novo. A cada 6 meses eles trocam de celular, pelo menos a maioria das pessoas. Então, a Pax Romana era mais ou menos isso. Né? Era o estilo de vida romano. Era a soberania de ser um cidadão romano. Então, a realidade do cristão, ela se tornou mais poderosa do que isso. As pessoas estavam se convertendo ao cristianismo de uma forma que começou como é que eu posso falar? A roubar a cena, começou a chamar a atenção do imperador de Roma. Então, o que ele disse? Nós vamos fazer o quê? Vamos matar esses crentes. Porque, inicialmente, os cristãos eles foram perseguidos pelos judeus. Quem foi a primeira pessoa que perseguiu os cristãos? Os judeus. Tanto é que foram eles que mataram o nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Né? Mataram na teoria, porque quem matou Jesus fomos nós, né? Por causa dos nossos pecados. Mas os judeus foram as primeiras pessoas que mataram os cristãos, que perseguiram os cristãos, porque acreditavam que eles estavam blasfemando contra Deus. Aí, esse imperador chamado Domiciliano, ele disse assim: a partir de hoje vocês vão me adorar como Deus. Imagina se o Lula baixa um decreto para o Alexandre de Moraes, e ele diz assim: o Alexandre de Moraes, a partir de hoje, quem não considerar o Lula Deus, vai ser preso. Imagine, né? Seria mais ou menos isso. Então, foi isso que esse imperador fez. A partir de hoje, eu serei chamado de o Senhor e Deus. Só que os cristãos, nós adoramos o que, irmãos? Somente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Não há outro Deus além do nosso Senhor. Então, isso pegou também para os judeus, porque os judeus só adoram um Deus. O judaísmo é uma religião monoteísta. E aí ele estabeleceu o culto ao imperador. O que era o culto ao imperador? O culto ao imperador era que nessas igrejas a qual João estava escrevendo essas cartas, o imperador Domiciliano deveria ser adorado. Lá era um dos principais lugares de adoração a esse imperador. Então, esses cristãos, eles estavam sofrendo grande tribulação. Esses cristãos, eles estavam sofrendo grande perseguição. E é para essas pessoas, é para esse contexto que João escreve o livro de Apocalipse. Por isso, irmãos, que o livro de Apocalipse, ele é, sem dúvida, a revelação sobre a volta de Cristo, sobre as coisas dos últimos dias, mas ele é um livro de esperança. Por que Apocalipse é um livro de esperança? Porque João estava dizendo para aquelas pessoas: olha, vocês estão sofrendo agora, vocês estão sendo perseguidas agora, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O Senhor Jesus voltará. E ele vai vir o quê? Que ele vai explicar, ele vem o quê? Para reinar.
Aí João vai mostrando o que? Os reis da terra, a batalha, a peleja de Cristo contra os reis da terra. Por isso que ele vai mostrar o que? Ele vai mostrar um tigre, ele vai mostrar uma prostituta, que é a Babilônia, que representa a prostituição do mundo. Ele vai mostrar chifres, por quê? Porque naquela época o povo entendia que o chifre queria dizer autoridade. Então o João ele vai mostrando por meio do simbolismo e na língua, no entendimento daquelas pessoas, que Jesus ele iria vir para reinar, que Jesus ele vai voltar para salvar o seu povo. João vai mostrando que por mais que eles passem por terríveis sofrimentos, Jesus vai voltar e nós vamos reinar com ele. Isso é uma mensagem para nós, irmãos. Está difícil? Claro que está difícil. Como que não fica difícil? Né? Os dias são maus? Os dias são maus, irmãos. As coisas estão caras? Estão caras. Está difícil colocar comida dentro de casa? Está difícil colocar comida dentro de casa. Mas qual é a esperança que nós temos? Que o nosso Deus, além de estar conosco hoje, essa vida é só um momento. Nós temos que andar felizes. Irmão, às vezes pare para pensar em uma coisa. Se você morrer hoje, você vai para o céu com Jesus. Você não vai ficar brincando nas nuvenzinhas com São Pedro, não. Você vai lá, você vai sentar com Jesus, vai ter um banquete farto para você, você vai ser feliz, você vai ser satisfeito, não vai faltar dinheiro, não vai ter mais taxa do lixo, né? Vai estar todo mundo realizado. Esse é o céu, irmãos, o céu é real. Ah, Pedro, mas o paraíso é uma invenção dos filósofos. Não, irmãos, os filósofos que nos imitaram. Antes deles pensarem em paraíso, o Senhor Jesus, o Senhor Deus já tinha revelado. Então aqui em Apocalipse, João, ele vai principalmente nesse primeiro capítulo de João, ele vai desenvolver essa narrativa, ele vai trazer essa revelação de Jesus a partir nesse contexto, para pessoas que estão sendo perseguidas, para pessoas que estão sendo mortas, pessoas que estão tendo a sua vida, a alegria, o prazer da vida está sendo roubado por conta da maldade dos homens, tá? Então, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Olha aí, qual é o propósito do livro? É exatamente mostrar para nós o que vai acontecer em breve. Então a gente precisa entender isso aqui, porque isso daqui vai acontecer, certo? Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê essas palavras desta profecia, e feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo do 1 ao 3. Amados, então, o Senhor Jesus Cristo enviou para João, né, a palavra de Deus. João, ele viu a palavra de Deus. João, ele não só teve um devaneio próprio, ele viu a própria palavra. E aqui é muito bonito o que diz que esta palavra, Jesus é testemunha dessa palavra. O que isso significa, meus amados? Que aquilo que João viu, aquilo que João entendeu, o Senhor Jesus Cristo assina embaixo. É como se aqui o apóstolo João estivesse dizendo: ó, fiquem tranquilos com isso que eu estou falando para vocês, porque Jesus é testemunha. Foi Ele quem me mostrou, foi Ele quem concorda, tá? E aí, irmãos, no versículo 4 vai dizer: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que era e que há de vir. E dá dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus, que é fiel testemunha. Mais uma vez ele dizendo o quê? Que Jesus é o quê? Testemunha daquilo que está sendo dito. O primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, quem são as 7 igrejas do Apocalipse? Como eu já falei para vocês, João ele escreve essas cartas para 7 igrejas específicas, como se o apóstolo João tivesse dizendo: ó, vou escrever aqui carta para a Assembleia de Deus Tempo Central, para a Batista Ágape, para a Renovada, para a Madureira, para os Adventistas do 7º dia, para a IEU e para a Igreja da Paz. Pronto.
Para 7 igrejas ele escreveu. Só que a gente poderia dizer, eu não preciso disso aqui, porque isso aqui não é para nós, é para ser 7 igrejas. Mas, irmãos, alguns teólogos eles entendem que é só o fato de ser o número 7, que traz o entendimento de ser o número da perfeição, significa que essa mensagem, que o Senhor Jesus Cristo usa a experiência dessas 7 igrejas como ponto de partida para as nossas vidas. Então essas 7 igrejas viveram e passaram coisas que nós vivemos e passamos, e o aprendizado que elas passam é para que nós também venhamos a passar, tá certo? Quando ele fala os 7 espíritos, é o mesmo entendimento, 7 espíritos de Deus. 7 é o número da perfeição. Em Isaías capítulo 11, versículo 2, vai falar as 7 manifestações do Espírito Santo de Deus. Então, aqui nós temos também a aprovação do Espírito Santo nessas coisas. Nós temos a comprovação do Espírito Santo de Deus nessas coisas, tá? E aí o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer o primogênito dos mortos. Irmãos, o que é que significa o primogênito dos mortos? E aqui eu quero diminuir um pouquinho a velocidade para que a gente possa entender um pouco mais, tá? Amados, o que é viver? E o que é morrer, né? Parece uma aula de filosofia, né? Mas, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, nós paramos para pensar um pouco. Você já ouviu para você, quem aqui já teve aquela expressão, né? Eu não estou vivendo, estou só sobrevivendo. Quem nunca passou por isso? Eu me lembro que teve uma fase da minha vida, que Deus permite essas fases na vida da gente, que eu trabalhava muitas horas por dia. Eu dormia em torno de 5 horas por dia, e eu tinha umas bolsas no olho. Teve um dia que eu parei de frente ao espelho, né? E aí eu olhei assim, o meu olho vermelho, com as bolsas debaixo do olho. Às vezes na sexta-feira saía do trabalho e ia lá para a casa da dona Dê, na minha sogra, 4 horas daqui. E eu chegava lá e eu dizia, Milena, eu não lembro de nada da estrada. Eu só me lembro que eu saí de casa e eu entrei no carro. Se eu dormi, se eu acordei, eu não sei. O importante é que emoções eu vivi, né? Irmãos, mas eu não sabia. Às vezes eu falei, será que eu dormi na estrada? Irmãos, eu vinha num piloto tão automático, no caminho de noite, que eu saía de casa, chegava lá, eu chegava assustado. Rapaz, como é que eu vim parar aqui? Né? Quem já passou por isso aqui, irmãos? Às vezes o cansaço da gente. E aí, teve um determinado momento que eu comecei a pensar, meu Deus, eu não estou vivendo, estou sobrevivendo. Estou só empurrando o barco. E quantas vezes na vida, irmão, nós estamos assim? Quantas pessoas elas têm uma vida, que aquela vida que elas vivem é uma vida muitas vezes de pecado, é uma vida muitas vezes distante do Senhor. As pessoas não têm satisfação em nada. A pessoa está num relacionamento com alguém, mas aquele relacionamento não te deixa feliz. Você sonha com uma determinada situação na tua vida, mas aquilo não te deixa feliz. Por quê? Porque você não, ninguém aqui está assim. Mas muitas pessoas muitas vezes estão mortas, estando vivas. Por quê? Porque o pecado causa isso em nós, irmãos. O pecado mata uma pessoa ela estando viva. O pecado, ele mata alguém estando viva. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O que é essa morte? É o fato de você morrer e quando você passar desta vida para a próxima, você vai viver no inferno. Desculpa a dureza desta palavra, mas o inferno existe. O inferno é um lugar de tormento. Mas antes de chegar lá, não ache. Tem pessoas que dizem, né? Eu já vi pessoas dizendo, rapaz, eu vou para o inferno, mas antes eu vou aproveitar. Não aproveita. É um buraco, né? Um abismo leva para outro abismo. Mas a vida em Cristo é o quê? A vida em Cristo, irmãos, é uma plenitude. O que é a vida em Cristo? A vida em Cristo é nós estarmos felizes mesmo tendo pouco. Nós estarmos satisfeitos mesmo em meio às insatisfações. É nós estarmos muitas vezes comemorando e tendo expectativa de vida, mesmo em meio à morte. Isso foi o que aconteceu com Lázaro. Marta chega para Jesus e vai dizer, Jesus, o meu irmão morreu. Aonde é que você estava? O meu irmão estava para morrer, onde é que você estava? Onde é que você estava? E Jesus disse, Maria, não se preocupe, o seu irmão vai ressuscitar. E ela diz, Jesus, eu sei,
que ele vai ressuscitar um dia, né, na reconciliação de todas as coisas. Jesus diz, olha Maria, lá em João capítulo 11, versículo 23 e 25, ele diz, capítulo 11, versículo 23, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Irmãos, o que é que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo para Marta? Olha Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que morra, ainda que o seu irmão morra, eu posso ressuscitar ele. Por que é que Jesus estava dizendo isso, meus amados? Porque ainda que nós venhamos passar pelas mais difíceis situações de nossas vidas, o Senhor, Ele é esperança. O Senhor, Ele pode trazer vida. E se vier a morrer, irmãos, se a gente vier a morrer, a gente vai adorar no céu. Por isso que o Senhor Jesus Cristo diz o que? Eu sou a ressurreição e a vida. Porque essa é a medida de vida que Jesus tem para nós. Sabe, amados, muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós estamos caminhando de lamentação em cima de lamentação. Ah, porque meu emprego. Ah, porque o meu filho. Ah, porque o meu marido. Ah, porque o meu dinheiro. Sabe, amados, nós temos que tomar uma decisão na nossa vida e entender que essa não é a vida que Jesus tem para nós. Essa não é a vida que o Senhor separou para nós. O Senhor tem para nós uma vida plena. Sabe? Ah, eu quero um emprego melhor. Irmãos, pois tente, porque tem uma coisa garantida para você. O Senhor, Deus, Ele quer te abençoar. Ah, eu quero um relacionamento, eu quero me casar com um homem, eu quero me casar com uma mulher de Deus. Então, meu irmão, comece a orar e procurar. Por quê? Porque é isso que Deus tem para nós. A gente estava olhando uma determinada coisa que a gente queria comprar esses dias. Não era eu, mas a gente estava acompanhando uma pessoa. E aí o vendedor apresentou para nós algo que era, pelo menos para mim, né, era além das minhas condições de vida, literalmente, né? E aí eu falei assim, aí o vendedor perguntou, e aí Pedro, o que é que você achou disso? Você gostou? E aí eu disse assim, rapaz, é muito bonito, mas é demais para mim. Eu não consigo suportar a grandiosidade disso, mesmo que eu pudesse comprar. E aí a pessoa falou assim, como é que você pode dizer uma coisa dessa? Uma pessoa ímpia. Como é que você pode dizer que você não merece isso? Ela sabia que eu era pastor. Você não é um homem de Deus? Por que Deus não pode lhe dar isso? E eu fiquei refletindo, irmão, sobre isso. Muitas vezes, o que nós iremos alcançar é a partir da medida da nossa fé. Eu fico chateado quando eu escuto alguém dizer, eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz. Sabe, nós temos, meus amados, que ter fé. Nós podemos, quando nós queremos algo, quando tem algo diante de nós precisamos olhar para aquilo e pensar, Deus pode me dar aquilo. Eu posso chegar lá. Pode ser um casamento, sabe? Aquela pessoa que acha que, eu não mereço mais ninguém. Pode ser um emprego. Pode ser uma situação na sua vida, pode ser a conversão de alguém, pode ser uma bênção na sua família. Você olha, eu não consigo. Mas se você tiver fé e dizer, Deus pode me dar aquilo, pelo menos orar você vai. E muitas vezes essa decisão que nós precisamos tomar. Porque aqui João está dizendo que Jesus, ele é o quê? Ele é o primogênito dos mortos. O que é que significa o primogênito dos mortos? É o primeiro que ressuscitou. Mas Pedro... E os que morreram antes dele? Irmãos, Lázaro morreu e ressuscitou, amém? Está na Bíblia. Eliseu um dia ressuscitou o filho da viúva, foi Eliseu, foi Elias. Mas os ossos de Eliseu enterraram Eliseu e depois na mesma cova jogaram um cara morto. O cara tocou nos ossos de Eliseu e esse cara ressuscitou. Então essas pessoas já ressuscitaram. Mas por que Jesus ele é o primogênito? Irmão, Jesus ele é o primogênito porque Jesus é o único que ressuscitou para a vida eterna. Ele é o único que ressuscitou para nos... Ele foi o primeiro, o único não, mas o primeiro, porque os que morreram depois dele vão ressuscitar para a vida eterna. Mas ele foi o primeiro que morreu para a vida eterna. Jesus inaugurou isso para nós. Nós temos que trazer de volta essa esperança, irmãos. Que nós iremos ressuscitar com Cristo. Chegue em casa hoje, reflita nisso. Você vai ressuscitar com Cristo. Um dia, quando você morrer, não é o fim. Você vai se encontrar com o Senhor. Uma vez um determinado pastor, pregando, ele disse, meu irmão, se eu morrer, não ore a Deus para eu ressuscitar. Porque eu vou estar com Jesus.
Então nós iremos ressuscitar com Jesus, irmãos. Por quê? Porque Cristo, Ele venceu a morte. A Bíblia diz que Ele é o primogênito entre os mortos. Se um dia nós tivéssemos morrido sem Jesus, nós iríamos morrer, iríamos sofrer, mas Cristo, Ele morreu na cruz, Ele sofreu a nossa morte, porque um dia, quando a morte chegar, nós iremos ressuscitar com Ele. Sabe, um dia eu conversando com a pessoa, e essa pessoa, Pedro, eu tenho tanto medo da morte. Você não tem medo da morte, não. Sabe por quê? Eu nunca passei por uma situação de morte, né? Você não tem medo da morte, não, moça. Tenho medo de sentir muita dor quando eu estiver morrendo, né? Que é chato. Deus, quando eu for para morrer, seja novo, seja velho, seja de uma vez, né? Sinta nada. Pá, caiu, cortaram a cabeça, não sei. Cai duro no chão. Quero sentir dor, irmãos. Eu não gosto de sentir dor. Eu sou homem, eu sou mole para dor, né? Mas, Deus, que eu caí duro. Pronto, pá, pum, morreu. Tá aí. A pessoa sofrer, ficar, né, tendo infarto. Sem ar, coisa horrível, né? É bom cair duro no chão, Deus livre um acidente, pum, estoura logo tudo, vai para o céu. É melhor do que você ficar sofrendo, né? Nunca vai acontecer isso tão cedo. Mas, irmãos, a morte é a vida com Cristo. Então, você está triste, irmão, quando você estiver triste, quando o diabo estiver te abatendo, quando o diabo estiver te colocando para baixo, começa a pensar, rapaz, se isso aqui me destruir, se isso aqui acabar comigo, eu vou me encontrar com Jesus. Só que a gente está tão distante, muitas vezes nós estamos tão distantes, irmãos, do Senhor Jesus Cristo. Nós temos tanta pouca intimidade com Jesus, que o encontro com Ele, irmãos, não nos arranca arrepios. Você já parou para pensar? Se você pudesse encontrar com Jesus hoje, agora, isso te deixaria feliz? Bom, é Jesus, né? Mas você ficaria feliz? Se você não fica tão empolgado assim, é porque talvez a sua vida, o seu cristianismo, a sua vida de cristão talvez não está centrada em Jesus. Talvez esteja centrado pelas coisas que você pode ter, talvez esteja centrado pelo medo do inferno. Tudo bem você se converter porque você não quer ir para o inferno, isso está errado não, irmãos. Mas nós precisamos desenvolver um cristianismo em que o desejo por Jesus é o mais importante. É o desejo por Jesus. Como que nós desenvolvemos isso, meus amados? É todos os dias. É você acorda, você vai orar. E aí você sente, sabe quando você está um dia corrido, você orou e no outro dia você acorda, você lê a sua Bíblia, na hora que você coloca aquela musiquinha, na hora que você dobra o seu joelho para orar, você sente Jesus chegar. Aí você se arrepia, você chora, você sente aquele conforto. Irmãos, falta isso em nós. O desejo de estar com Jesus. Que Ele seja tudo em nossas vidas. Sabe, irmãos, o conforto que tem de estar na presença de Deus. Irmãos, se nós perdermos isso como igreja, se nós perdermos isso, nós não estamos vivendo o Evangelho. Nós estamos tendo boas ideias intelectuais, nós estamos conseguindo ter boas interpretações bíblicas, mas nós precisamos nos relacionar com Jesus, sabe? Talvez você não precise entender as coisas mais profundas da Bíblia, mas você precisa ser conhecido por Ele, Ele precisa te conhecer. Você acha que Paulo, Pedro, João, que arriscaram a sua vida por Jesus, você acha que eles só tinham uma convicção intelectual? Não, irmãos, eles tinham um relacionamento com Jesus. Não dá para explicar, irmãos. Não dá para dar isso numa pregação. É quando você é rejeitado pelo seu pai, quando ninguém te ama, quando ninguém cuida de você, quando nunca ninguém te amou na vida, e você dobra o seu joelho para falar com Jesus, e você sente um cara que te ama. Você sente alguém é por mim. É quando o teu patrão te humilha, é quando o teu patrão acaba contigo, é quando nada dá certo na tua vida, tá? Você diz, Pedro, a minha vida está indo de água abaixo. Mas você consegue ter um encontro com o amor de Jesus. E aquilo te conforta, porque você percebe que Ele te ama. Irmãos, isso não tem como explicar. Certa vez eu estava passando por uma situação na minha vida. E eu sempre peço isso para Jesus, eu sempre faço essa reflexão. O quanto eu amo Jesus, o quanto Jesus é importante para mim. Então eu estava passando por uma situação na minha vida, e na hora que eu sentei para orar, eu sentei para falar com Jesus, quando eu ia dizer assim, Jesus, ia caindo aqui, né?
Jesus, isso, aquilo. Eu já ouvi, senti no meu coração, sabe, irmãos, uma mensagem de esperança, como se Jesus estivesse dizendo: eu não te abandonei, eu não te deixei. Irmãos, o Senhor pode ficar em silêncio, mas Ele não esquece de nós. Essa semana, Milena estava indo deixar a Verônica em casa, e um carro bateu na nossa traseira do nosso carro. Carro novo, irmãos, não tem nem um ano ainda, já é a segunda batida que bate em nós. E aí eu cheguei em casa, a situação chata, eu fui ver o meu carro e eu disse: Senhor, vou continuar te louvando, Senhor. Vou continuar te agradecendo. Sabe, irmãos, eu não liberei nenhuma palavra, irmão, de ingratidão. Simplesmente disse para mim: Milena, o que me importa é que você está bem, que não aconteceu nada, você não matou ninguém, que a Verônica está bem. É o que importa. Eu olhei para o carro e disse: Senhor, glória a Deus, amém. Eu não entendo por quê. Quando essas coisas acontecem, quando o dinheiro está pouco, né, irmão? Eu disse: Deus, eu não entendo por quê, mas glória a Deus. E eu vi, a tristeza queria vir no coração, mas eu não me deixei me abater, irmãos. Fica bem, irmãos, é um carro, vou morrer porque bateram no meu carro, deixa lá, a gente vai ajeitar, o Senhor vai prover. Então nós temos que, muitas vezes a gente fica esperando uma sensação. Eu estou triste, a gente fica esperando que de uma hora para outra a gente fique feliz. Mas, irmãos, a gente tem que ficar relembrando quem somos, aquilo que Jesus fez por nós. A gente tem que reafirmar isso. Às vezes, se você estiver triste, irmãos, comece, não aceite na sua vida, não deixe teu coração te abater, não deixe seu coração se abater. Vá ler a Bíblia, vá refletir no Senhor, vai dizer: Deus é por mim, o Senhor é por mim, o Senhor está cuidando de todas as coisas, o Senhor vai fazer, o Senhor vai resolver, o Senhor vai converter, o Senhor vai prover. Irmãos, nós precisamos reafirmar isso em nossas vidas, para que a gente não fique andando, irmão, de cabeça baixa, para que a gente não fique andando como derrotado, porque o mundo está lá fora, o mundo está indo lá, guerreando, conseguindo as coisas, e nós temos o Senhor ao nosso lado. Jesus, Ele é por nós. Nós somos pessoas trabalhadoras, somos pessoas fiéis. Então nós precisamos, não podemos nos deixar nos abater, tá? E o Senhor vai dizer, continuando aqui no livro de Apocalipse, Ele vai dizer lá em... Cadê, irmãos, o versículo? Eu esqueci aqui. Primogênito dos mortos. Coloca aqui para mim, Jaqueline. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Pronto, está aqui. Deu certo. E ele vai dizer: Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até que os mesmos os que o transpassaram, todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Amados, aqui ele vai falar que nós somos o que? Reino e sacerdote. O que é reino, amados? Nós não somente somos habitantes do reino, mas nós iremos reinar com Cristo. O que é um sacerdote? Irmão, o sacerdote, na Bíblia, ele era alguém responsável por fazer o serviço lá na tenda, no templo. E o sacerdote, o que é que ele fazia? Não tinha, hoje você peca, imagina você está andando na rua, aí você dá, aquele cara te cruza, aí você, aí você diz aquele nome lá, que só você sabe qual é. E aí você, Senhor, eu pequei. Aí você para: Jesus, me perdoe, desculpa, Senhor, eu pequei. Sabe, você está andando e aí aquela pessoa que faz aquela, tem aquela pessoa que faz aquela no teu emprego, que te faz raiva, que aí você para um tempinho, você começa a planejar como que você mataria aquela pessoa, Como é que eu posso matar essa pessoa de tanta raiva, Não, mas eu sou crente, não posso matar ninguém. Aí você começa a desejar que ela sofra uma barroada, Que ela pegue fogo, E você, Senhor, estou aqui desejando mal para o meu irmão, Me perdoe.
Nessa época, aqui antes de Jesus, se você fizesse isso, não adiantava, irmão, ficar pedindo perdão. Você ia ter que o quê? Você ia ter que pegar lá na sua fazenda, você procurava a ovelha mais bonita, assim como o Antônio, a ovelha mais bonita, né? Bem, não tinha um defeito. Aí você levava lá para o sacerdote, né? Igual o Eugênio, não tem um defeito, o menino é perfeito, né? Você levava lá para o sacerdote, e aí, o que é que ele fazia? Né? Faca na garganta da ovelha. E aí o sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? O lugar onde Deus estava. E aí o sacerdote colocava a mão sobre a ovelha, sobre o cordeiro, e aquilo dali representava, o sacerdote estava representando o povo, e o povo estava sendo, e o cordeiro estava sendo representado diante de Deus. O povo estava sendo representado pelo cordeiro. Então, aquele cordeiro, ele sofria o pecado que o povo, o castigo que o povo deveria sofrer, né? E aí ele colocava a mão lá em cima do carneiro, da ovelha, do cordeiro, sangrava, depois pegava as melhores partes e assava para que o incenso, o cheiro de churrasco, né, subisse ao Senhor como um aroma agradável, né? Então, era como se eles estivessem entregando aquele sacrifício ao Senhor Deus. Para quê? Para que o pecado fosse perdoado. Imagina, irmão, se a gente tivesse que fazer isso hoje, né? Não tinha ovelha que desse conta, né? Não tinha, se você passasse lá em casa, irmão, todo dia você ia ver lá um churrasco queimando lá em casa, irmão. Porque todo dia tem que matar um, né? Então, aquele aroma que subia ao Senhor Deus. Mas aí o que é que o Senhor Jesus Cristo fez? Ele foi o quê? Como ovelha o quê, irmãos? Muda ao matadouro. Quem já viu aqui uma ovelha sendo morta? Já vi lá na casa da minha sogra, né? O seu Reginaldo pega a ovelhinha vem pendurada, né, dona Dena? De olhinho fechado, a bichinha. Aí ele pendura ela lá e pau na cabeça. Sente, não diz nada, não dá um berro, né, irmã, dona Dena? Nem estribucha. Aí depois vai lá e tira o sangue da ovelha. Então, como ovelha muda ao matadouro, Jesus, ele foi caladinho, irmãos. Morrer por nós. Por isso que ele é o quê? O sumo sacerdote. Porque ele entrou diante de Deus e nos representou. Muito forte isso, né? Ele disse, olha Deus, eu estou morrendo por eles. Eu derramo o meu sangue em favor deles. E aí a oferta de Cristo foi recebida, irmãos, como um aroma agradável ao Senhor Jesus, ao Senhor Deus. Por quem? Pelos nossos pecados. Então Deus, ele é o que? Ele é o nosso sacerdote. Porque ele entrou diante de Deus. Só, irmãos, que como com Cristo morremos, nossos pecados foram pagos diante do Senhor Jesus. Se com Cristo nós morremos, então com ele o que nós também ressuscitamos. Vocês sabem por que o véu do templo rasgou quando Jesus Cristo morreu na cruz? Quando Jesus morreu, o véu se rasgou ao meio. Quem já leu essa passagem? Amém? Então o véu se rasga ao meio. Por quê, irmãos? Porque agora nós não tínhamos mais separação entre os santos dos santos. Porque nós também somos o quê? Sacerdotes. Nós também podemos entrar com o Pai. Não precisamos fazer novamente um sacrifício. Por quê? Porque o nosso sumo sacerdote fez esse sacrifício por nós. Mas nós podemos ter agora acesso ao Santo dos Santos. Você pode chegar na sua casa, dobrar o seu joelho e dizer, Jesus, venha ao meu encontro. Você pode dobrar o seu joelho e dizer, Jesus, eu preciso de você. Me ajuda. Jesus, hoje eu pequei, Jesus. O Senhor pode me perdoar? E aí o Senhor vai e te visita e você sente aquela paz. Então, irmãos, é isso. Por isso que ele está dizendo aqui, o Senhor nos fez o quê? Sacerdotes. Qual era a outra coisa que o sacerdote fazia? O sacerdote, ele servia ao Senhor. Então nós temos uma obrigação diante de Deus. Qual é? Servir a Deus. O que é que Paulo vai dizer? Antes vocês usavam os membros do corpo de vocês para quê? Para o pecado. A nossa boca era usada o quê? Para mentira.
Os nossos olhos eram usados para ver a maldade. As nossas mãos eram usadas para fazer o mal. Mas hoje o que é que o Senhor Jesus Cristo faz por nós? Os instrumentos que são o nosso corpo, que era usado para o mal, o Senhor diz agora, usem isso para a glória de Deus. Nós agora, o nosso corpo, mas Pedro, eu não toco na igreja, Pedro, eu não danço, Pedro, eu não sou da recepção. Mas uma coisa você pode fazer, meus amados, você pode pregar o Evangelho. O seu corpo agora, em vez de você colocar uma roupa, ou você dizer alguma coisa que desonra ao Senhor, seja uma pessoa que glorifica a Deus dentro da tua casa. Irmãos, feche a sua boca para reclamação. Quando está tudo errado dentro de casa, irmão, comece a abençoar. Cante louvores dentro da sua casa. Profetize dentro da sua casa. Para quê? Para que o seu corpo seja agora um instrumento de louvor, porque você é um sacerdote de Deus. Você agora está diante de Deus servindo. Os sacerdotes, o que eles faziam? Eles serviam a nação. Então agora, nós servimos as nações por Cristo. Então o nosso corpo agora, nós temos assim como esses homens entravam lá para poder morrer, para poder correr o risco de morte. Irmão, se um sacerdote entrasse no Santo dos Santos em pecado, ele caía morto. Eles amarravam uma cordinha na sua cintura e deixavam do lado de fora. Sabe por quê? Porque se eles morressem, o que é que eles faziam? A pessoa lá só puxava, porque se entrasse morria também. Então, irmãos, existe um risco. Sabe, quando o povo subiu lá para adorar o bezerro de ouro, quando Moisés subiu, o povo adorou o bezerro de ouro, que Moisés voltou, Moisés disse assim: quem aqui é por Deus? Não é isso que Moisés diz? E aí o pessoal da tribo de Levi, ele chega e diz: eu sou por Deus. Eles: agora vocês vão ter que matar os seus irmãos, os seus amigos. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que quando você se converte, você tem que matar sua mãe, seu pai. Me converti, bora, cadê? Você é pecador? Não, irmãos, não é isso não. Mas o que o Senhor está dizendo é que Jesus é mais importante. Ser um sacerdote de Deus, irmãos, é isso. O que é mais importante para nós? É um relacionamento. Nós estamos nutrindo e sustentando relacionamentos que estão nos destruindo de Deus. Nós estamos nutrindo e alimentando práticas que estão nos colocando para longe de Deus. O que é mais importante, irmãos? Uma vez uma jovem foi se batizar e disse: Pedro, a minha mãe não quer deixar eu me batizar porque a nossa família é católica. E eu disse: Deus é mais importante que a sua família. Jesus é mais importante que a sua família. E você pode pensar: Pedro, que absurdo. Mas deixa eu te perguntar, irmãos, a minha mãe pode me salvar quando eu morrer? Não pode. O meu pai morreu numa cruz por mim? Não morreu. Os meus amigos, quando eu estava no ensino médio, ligavam para mim e diziam: Pedro, tem uma formatura da medicina hoje, só menina bonita, cada um leva a sua bebida. E eu dizia: cara, eu não tenho dinheiro para isso. Não se preocupe, eu pago o seu exibível e eu ainda levo a sua bebida. Está vendo como é que o mundo faz, irmãos? O mundo faz assim. Quem já passou por isso aqui? Eu tenho certeza que eu não fui assim, não? E o exibível de uma festa da medicina, meus amados, é mais de R$200. Se preocupe não, o seu exibível está pago. A sua bebida é por minha conta. E eu dizia: eu não vou. Sabe, amados, nenhum deles morreria na cruz por mim. Se eu morrer, nenhum deles pode me ressuscitar. Mas Cristo pode. Os nossos amigos não podem salvar a nossa vida, mas Jesus pode. Então, nós somos sacerdotes. Irmãos, você tem uma missão: pregar o Evangelho. Irmãos, aproveite a oportunidade. Quando Deus te incomodar de entregar uma palavra para alguém, vá lá e entregue. Eu já contei isso aqui. Uma vez eu fui deixar a minha mãe em um local que ela trabalhava de moto. E eu estava lá andando. E aí eu passei por um grupo de homens, conversando, achando graça. E o Senhor falou ao meu coração: vá lá e pregue para aqueles homens. E eu pensei: ô loucura. Irmãos, eu dei meia volta e fui-me embora. Irmãos, eu não aguentei. Eu disse: Senhor, eu não aguento. Irmãos, foi uma pressão de Deus tão grande dentro de mim, que eu tinha que pregar para aquelas pessoas. Lá vai eu, irmãos, dando meia volta, um bocado de homem lá, os peão lá sentado. Eu disse: me dê licença, eu quero falar uma coisa para você. E era um homem específico. Eu disse: olha, eu não lhe conheço, eu não sei quem é você. E eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu disse: olha,
Só quero te dizer uma coisa. Jesus te ama, Ele mandou eu parar aqui para dizer que Ele tem um propósito na sua vida. Irmão, eu falei um bocado de coisa para aquele homem. Nunca mais eu vi aquele homem na minha vida. Mas eu fiz, irmãos. Sabe por quê? Porque nós andamos como se Jesus não existisse. Jesus existe, irmãos. Ele é vivo. Ele pode libertar o embriagado. Ele pode sarar o doente. Ele pode dar vista ao cego, irmãos, e dar esperança ao órfão. Esse é o Jesus que nós seguimos, e nós somos sacerdote desse Deus. Talvez você nunca vá subir num púlpito desse e pregar, mas você pode pregar para dentro da tua casa. Respeita a tua mãe, rapaz. Respeita, obedece os teus pais, que você está pregando o evangelho. Não adianta de nada. Eu sou lá da igreja, eu sou um lindinho, sentado na igreja, mas obedece o pai, desobedece a mãe, esculhamba pai, esculhamba mãe. Irmão, não adianta de nada. Se você começa obedecendo seus pais, comece a ser uma mulher, comece honrando seu marido. É uma mãe, comece amando seus filhos. O evangelho, ele começa em casa. Nós somos sacerdotes de Deus agora. A nossa vida, irmãos, não é mais a respeito de ganhar dinheiro. A nossa vida agora não é mais a respeito de conseguir a mulher mais bonita. A nossa vida não é mais a respeito de conseguir o homem mais bonito, de conseguir o melhor emprego. A nossa vida agora é a respeito de glorificarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe, amados, não existe recompensa, não existe prazer maior, irmãos, em nós vermos os frutos da transformação do Senhor na vida de alguém. Eu me lembro quando o Antônio entrou na igreja, eu disse: esse aí não se converte. Esse cabelão enrolado, sério, cara ruim. O que é que o senhor fez? Salvou, né, Antônio? Dudu voltou para o evangelho. Cadê o Dudu? Está lá por fora. O Dudu voltou para a igreja. Saiu daqui com a pele lisa, voltou todo tatuado, com um brinco na orelha. Eu disse: eita Jesus. Aí o Dudu vai e aceita Jesus. No outro dia traz a Edilânia. Chegou aqui com toda de preto, não foi, Edilânia? Saia preta, no domingo de manhã, bem ali. O que é que Jesus fez com a Edilânia? Salva a Edilânia. Aí o pai e a mãe da Edilânia, católico roxo, não era, Edilânia? Dentro da paróquia, Papa Orcha. Ferdinando, se tivesse aqui, né? O que é que Jesus faz com o Ferdinando, com a dona Otacília? Salva o Ferdinando e a dona Otacília. A Jaqueline dentro da igreja católica, não era, Jaqueline? Dando catecismo para as crianças. Um dia abriu a Bíblia e chegou à conclusão que Maria não salvava. Começou a ensinar para as crianças que Maria não salvava, o padre expulsou ela da igreja. E ainda fez uma carta esculhambando o padre. O Jair que não deixou ela entregar. O que é que Jesus faz, irmãos? Salva a Jaqueline. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, irmãos, que transforma o perdido. É isso que Jesus faz por nós. E muitos outros irmãos, pastor Francisco, cachaceiro, bicho ruim. Não era, ô Celina? Brigava na rua. O saudoso irmão Messias, não era? O pastor Francisco contava cada coisa do irmão Messias. Se converteu. Homem amoroso, irmãos. Irmão Messias era um homem amoroso, não era, Celina? Ô, irmãozinho. Chegava, sentava bem ali e falava com a gente. Homem de Deus, amoroso. Por quê, irmãos? Porque é isso que o evangelho faz. Uma vez um homem caminhando para a morte, na sentença de morte. E alguém chega para esse homem, e aí um reverendo, um padre, eu não sei, abriu a Bíblia e começou a ler sobre o inferno para aquele homem. Começou a ler uma passagem da Bíblia. Aquele homem olhou para aquele padre e disse assim: olha, se eu acreditasse em cada coisa que você está dizendo, eu sairia por todas as ruas da Inglaterra, nem que eu precisasse pisar em brasa, mas eu pregaria o evangelho. Porque eu não quero nem que o meu pior inimigo vá para esse lugar que você está dizendo. Irmãos, isso é um tapa na nossa cara. Sabe por quê, irmãos? Porque esse evangelho, se nós estamos aqui dizendo, Jesus tem poder para salvar, Jesus tem poder para curar, então por que nós não estamos pregando para os perdidos? Por que nós não estamos orando para que eles venham para a igreja? Por que nós não estamos clamando para os enfermos? Por que nós não estamos fazendo isso? O teu coração nunca ardeu quando você viu uma pessoa definhando na rua? Então por que nós não vamos lá e dizer: eu posso fazer uma oração por você? Irmãos, eu peguei isso para mim, irmãos. Esses dias eu estava no Pinheiro e um homem
parecia embriagado, e eu disse, ele conversando comigo, e eu disse, olha rapaz, por que você não se aproxima de Jesus? E ele foi e disse, eu sou desviado. Ele disse, eu sou desviado. Sei que conversa vai, conversa vem, e eu disse, irmão, deixa eu orar por ti. E está lá eu, irmãos, no estacionamento do Pinheiro aqui, com a mão em cima da cabeça desse homem, orando pela vida dele. Os carros passando, o povo tudo olhando, um doido, né? Que chamem de doido, irmãos. Mas nós não podemos perder essa oportunidade. Por quê? Porque nós somos sacerdotes do Senhor. Amém? E para finalizar, irmãos, esse primeiro versículo ele vai dizer, e eis, olha que poderoso, versículo 7, olha aí capítulo 1, versículo 7, o que é que João vai dizer? E eis com as nuvens e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram, e toda tribo da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que é que está dizendo, irmãos? Que o nosso Jesus Cristo um dia ele vai o quê? Vai voltar, irmãos. E todo olho verá. Esqueça esse negócio de cadê os crentes subindo? Não, irmãos, nós vamos ver Jesus. Eu quero ver Jesus Cristo voltando, irmãos. Ele vai romper nas nuvens, e nós vamos ver ele vindo em glória e poder. E as nações da terra vão se lamentar. As pessoas que nós pregamos e não quiseram ouvir ao Senhor, aqueles que ouviram a palavra e não renderam o seu coração, eles vão se lamentar, porque eles disseram, eu tive a oportunidade de ouvir, de entregar a minha vida a esse Senhor, e eu não entreguei. É isso que está dizendo, as pessoas irão lamentar. E o que é que ele está dizendo sobre até aqueles que os transpassaram? Em Zacarias capítulo 12 diz que o Senhor derramará sobre os judeus um sentimento de graça, em que eles vão reconhecer o Senhor Jesus, e eles vão se render ao Senhor. Zacarias capítulo 14 vai nos dizer que o Senhor Deus ele vai descer sobre a terra, e ele vai destruir o anticristo com o sopro da sua boca, e vai estabelecer o seu governo aqui na terra. Então, irmãos, todo olho verá Jesus. Em Mateus capítulo 24, versículo 30, e diz que depois de nós vermos Jesus, aí sim, irmãos, os anjos do Senhor irão fazer o quê? Eles vão vir e vão nos recolher e levar para com Ele. Então a gente tem que entender muito bem às vezes o que a Bíblia diz, para que a gente não fique enganado. Mateus capítulo 24 e 30 diz assim, então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, capítulo 30, não é Apocalipse, é Mateus capítulo 24, versículo 30. Ele diz, a mesma coisa que João está dizendo, vai aparecer um homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Zacarias vai dizer essa mesma coisa, lá Zacarias 12 ele diz, no versículo 9 ele diz que o Senhor vai vir, ele vai derramar um espírito de graça e súplica. Então, se a gente colocar isso numa linha cronológica bem exata, o Senhor vai aparecer, Israel vai perceber que é o Cristo que eles mataram, vai se arrepender, e aí o Senhor vai nos levar com Ele para a glória, e depois o Senhor volta, irmãos, e nós voltamos com Ele para reinar sobre esta terra. E é isso que o Senhor tem para nós. Esse é o céu que eu tenho para você. É isso que o Senhor tem preparado para nossas vidas. Os reis da terra se lamentarão. Este povo aqui estava passando por profunda tribulação. Eles tinham, como eu falei no começo, um governador que estava o quê? Pedindo a cabeça dos cristãos. E João chega e diz, olha, tudo bem, mas Jesus, ele é o soberano sobre o quê? Sobre os reis da terra. O que é que ele estava dizendo? Olha, César, ele pode estar governando agora, mas Jesus é maior que ele. Olha, o Lula pode estar governando agora, o STF pode estar governando, o Bolsonaro pode estar governando, qualquer outro governante pode estar à frente do mundo ou do país, mas o Senhor Jesus é maior do que eles. E a Bíblia diz que os reis da terra eles vão se lamentar. Por quê? Porque eles vão ver que agora o governo de Cristo está chegando. E vai sobrar para quê, irmão? Vai sobrar para eles. Porque a Bíblia vai dizer lá em Romanos capítulo 8 o quê? Que a criação, ela geme na expectativa da manifestação de quê, irmãos? Dos filhos de Deus. Irmãos, está aí o mundo pegando fogo, o Brasil pegando fogo. O que é isso, irmãos? É a criação gemendo. A terra que o Senhor criou com tanto amor, com tanto prazer. E um dia Jesus vai voltar, irmãos. E Ele vai restaurar todas as coisas. E nós
estaremos com Ele. E para finalizar, irmãos, ele vai dizer, no último versículo de Apocalipse, não é o último versículo de Apocalipse capítulo 1, porque na próxima escola bíblica nós vamos estudar as cartas às igrejas. Mas ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega. Você sabe o que é o alfa, irmãos? É a primeira letra do alfabeto grego. E o ômega é a última letra. Ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último, diz o Senhor dele. Ele vai dizer assim, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Porque aquele que é e não o primeiro, ele diz, eu sou aquele que era, né, o passado, eu sou aquele que é o presente, e o que ele vai dizer, eu sou o que há de vir, irmãos, porque essas pessoas, elas precisavam saber que esse Deus que elas seguiam é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus que chegou para Abraão e disse, Abraão, conta as estrelas do céu. Eu vou te dar isso daí, ó. Os teus filhos serão mais numerosos que as estrelas do céu. Esse Deus, o que é o que era. O Deus de hoje, irmãos, é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Irmãos, esse Deus é o mesmo Deus que colocou os olhos no cego Bartimeu e disse, enxerga, e ele enxergou. Esse mesmo Deus aqui é o mesmo Deus que olhou Zaqueu, um ladrão, um publicano, o principal dos ladrões, e disse, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. E quando ele chegou na casa de Zaqueu, eu não sei o que Zaqueu viu, eu não sei como Zaqueu foi tocado, mas Zaqueu, a partir daquele momento, disse, Deus, Jesus eu vou devolver aos pobres. Ele está dizendo que esse Deus que é hoje, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à angústia, mesmo em meio à enfermidade, mesmo em meio à tristeza, mesmo em meio às depressões, mesmo em meio à ansiedade, mesmo em meio à falta de esperança, esse Deus e Ele é aquele que era, irmãos. Aquele Deus que Deus está dizendo aqui, que Ele, olha, lembra aquele dia que você estava sem esperança e eu te ajudei? Sou eu. Só, irmãos, que quando as coisas estão difíceis, às vezes a gente esquece de Jesus. Mas Jesus diz, eu sou esse Deus. E Ele diz, eu sou o Deus, o que, irmãos? Que há de vir. Por quê, irmãos? Porque um dia o Senhor voltará. E nós iremos reinar com Ele para todo o sempre. Amém? Amém, meus amados.